Bom dia a todos. Estamos começando mais um webinar aqui da nossa Unicecov e o tema que nós vamos tratar com os senhores hoje vai ser a questão do direito ambiental, essa tão importante ramo do direito para todos os projetos imobiliários, para os projetos de infraestrutura também do nosso país, e que quando não é corretamente realizado e cuidado das questões que envolvem o direito ambiental, você por vezes acaba não conseguindo implementar os projetos e acaba tendo, levando a discussão para o Poder Judiciário e aí afora. Então na próxima hora nós vamos discorrer um pouquinho sobre esses assuntos, focados também bastante na parte do licenciamento ambiental em áreas urbanas. Eu sou Marcos André Bruxel Sais, eu sou advogado com atuação exclusiva nessa área do direito ambiental, presido a Comissão de Direito Ambiental do IBRADIM, sou consultor do Secov, diretor de meio ambiente da Elo, e acabo no dia a dia trabalhando muito com essa parte, com todas as questões que envolvem também o desenvolvimento do mercado imobiliário. E eu costumo brincar que quando eu saí da faculdade, eu entendia que o bom advogado resolvia problema e passados 20 anos eu entendi que o excelente advogado ele evita que esses problemas aconteçam, porque depois que aconteceu e que você leva essa discussão, seja no imbróglio administrativo ou judicial, fica muito difícil resolver essas questões. Então a gente vai conversar ao longo do programa de hoje, basicamente sobre esses temas que a gente selecionou para falar, de temas relevantes do direito ambiental brasileiro, dar uma rápida introdução sobre o direito ambiental, sobre o licenciamento ambiental, falar das áreas especialmente protegidas, como isto pode impactar nos projetos e terminar falando sobre dois pontos que hoje estão pendentes de um julgamento no Poder Judiciário, que fala sobre a APP da restinga dos 300 metros da linha de pré-mar máxima. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, toda a Baixada hoje tendo esse problema, essa discussão. E o tema 1010, que foi afetado pelo STJ, depois eu explico melhor essa questão, que trata sobre o afastamento que se deve ter de cursos da água, se são aqueles limites previstos no Código Florestal, que variam de 30 a 500 metros, ou se são os 15 metros previstos na Lei 6766, a Lei do Parcelamento de Solo. Uma questão também importante, e ao final eu vou falar, a gente está fazendo um curso no mês de novembro, nós vamos ter um curso aqui na Unicecov sobre direito ambiental, um curso bastante objetivo, bastante prático, vão ser 6 aulas, às terças e quintas-feiras de novembro, onde esses temas vão ser aprofundados e esse curso foi pensado para pessoas que têm formação jurídica, mas também para quem não tem formação jurídica, para quem trabalha na área técnica com as questões ambientais, ou para quem, na sua atividade profissional, precisa, muitas vezes, fazer licenciamento ambiental, conseguir financiamentos e, para isso, passar pelas questões socioambientais. Então, o que nós conversaremos hoje aqui não deixa de ser um resumo do que nós trataremos nessas 6 aulas no curso que acontecerá aqui na Unicecov no mês de novembro. Então, começando, o primeiro ponto, quais são os elementos introdutórios do direito ambiental? E isto é importante para a gente entender as bases que regem esse ramo do direito, para que depois você consiga entender como melhor utilizar tudo isso e, como eu disse desde o início, evitar problemas. Então, o meio ambiente ele tem alguns princípios que estão lá na Constituição, e como fala, por exemplo, do princípio da precaução, que ele se traduz na questão ambiental através do licenciamento ambiental. Eu não sei o que uma atividade pode gerar, então eu faço um estudo preliminar disso para evitar que danos ambientais ocorram. Quando isto não for possível, eu acabo fazendo as medidas compensatórias, mitigadoras, para diminuir esses impactos negativos e conseguir ter impactos positivos. Então, é importante a gente estudar os princípios e também entender que hoje acaba tendo uma criatividade muito grande, tanto na doutrina que trata do tema, quanto na jurisprudência, que são os julgados do Poder Judiciário, criando, e eu coloco esse criando entre aspas, alguns princípios, porque eu me filio que princípio é aquilo que está dito e é consagrado como princípio. Então a gente teve, por exemplo, no julgamento das ações de inconstitucionalidade do Código Florestal, que foram intensamente divulgadas, foram 5 sessões do Supremo Tribunal Federal para julgar essa ação, e recentemente o relator, o ministro Luiz Fux, fez a publicação do acórdão, e são mais de 600 folhas tratando sobre o assunto, e lá se tratou do chamado princípio da proibição do retrocesso, que era uma tentativa
enfim, o Ministério Público ao propor as ações de inconstitucionalidade, disse que esse princípio vigoraria no nosso país e que ele impede qualquer alteração legislativa que proteja menos o meio ambiente. Inicialmente é importante dizer que essa questão de proteger menos, né, ser menos restritivo, é extremamente complexa, porque muitas vezes as alterações, entender e aceitar a consolidação de áreas urbanas, quando você então já teve essa consolidação, por exemplo, a ocupação da Avenida Paulista aqui em São Paulo, que é um topo de morro, se você levar ao pé da letra o Código Florestal, você deveria tirar a camada asfáltica, os prédios e recuperar aquela área. Então, muitas vezes aceitar isso e não permitir novas ocupações ou adensar áreas da cidade de uma forma diferente das outras, isso não é um retrocesso, pelo menos na minha visão, é um avanço. Então, a tentativa da consagração desse princípio traria um engessamento do poder legislativo para falar, inclusive, sobre uso e ocupação do solo, plano diretor, zoneamento e por aí afora. Então, neste caso, o Supremo demonstrou que este princípio não diz isso. Se ele existe, ele não diz isso. É apenas para você simplesmente não acabar, por exemplo, com a figura da APP. Agora, mexer em metragem das APPs, como nós vamos falar no final do tema 1010, isso é uma coisa que não está vedado por esse pretenso princípio. Na Constituição de 1988, nós temos o artigo 225, que é um artigo que trata especificamente do meio ambiente, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Então, a nossa Constituição tratou o direito ambiental, definiu o direito ambiental como um direito intergeracional, ou seja, nós temos que cuidar deste meio ambiente ecologicamente equilibrado também como obrigação para os nossos filhos, netos e bisnetos, ou seja, as futuras gerações. Isso é muito importante e deve sempre ser levado em conta quando você for utilizar recursos naturais para fazer uma atividade produtiva. Então, o artigo 225 traz uma porção de definições que são aplicadas, é ele que fala do EIA-RIMA, que nós vamos falar mais adiante, o estudo de impacto ambiental, que fala, por isso hoje a discussão, nós temos tratado muito da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, em várias oportunidades, inclusive em outros programas do Secov, da Unisecov, porque se diz muito que vai flexibilizar o licenciamento ambiental. Uma coisa que o setor produtivo, e eu posso falar porque aos últimos 3 anos tenho acompanhado diuturnamente a discussão dessa lei, nunca se pediu para não licenciar atividades que possam causar degradação ambiental. O que se quer é uma simplificação, uma desburocratização. E por que a gente também não defende a desnecessidade de licenciamento? Porque a Constituição assim exigiu. Inclusive, esse ano, no julgamento de uma ação de inconstitucionalidade de uma lei estadual de Tocantins, que tinha isentado de licenciamento ambiental uma série de atividades produtivas, o Supremo disse que isso é inconstitucional. Então, a gente tem que entender, no Brasil, a Constituição acaba muitas vezes sendo maltratada. Tem um dado muito interessante, a Secretaria de Licenciamento Ambiental da Presidência da República fez um levantamento de quantas normas existem hoje no Brasil tratando de questões ambientais. E o número é absolutamente assustador. Nós temos mais de 70 mil normas. Aqui são leis, atos normativos, decretos, instruções normativas, portarias, resoluções, decisões de diretoria, tratando sobre esse assunto ambiental. É absolutamente impossível você conseguir transitar num emaranhado desse de normas e conseguir entender toda essa normatização. E esse excesso de normas, por vezes, também decorre do pouco estudo da Constituição. Então é importante, sempre que se for falar de direito ambiental, ver o que o artigo 225, conjugado com o artigo 170, que fala da ordem econômica, por exemplo, e alguns princípios, o próprio princípio da livre iniciativa, que é basilar da nossa Constituição, você tem que entender do direito constitucional ambiental para conversar sobre isso. O próximo ponto que vocês veem no slide fala da PNMA, Política Nacional de Meio Ambiente. Esta é uma lei lá de 1981, a Lei 6938 de 81, e ela trouxe realmente esse marco regulatório, como tratar o meio ambiente no nosso país. Ela é anterior à Constituição, 7 anos anterior, mas ela foi recepcionada pela Constituição, e lá que se definiu a questão do licenciamento ambiental, lá que se criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o famoso CONAMA, lá que se criou o CISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então é importante também sempre levar em consideração, além da Constituição, esta lei que fala justamente dessa política nacional da área ambiental no nosso país. Outro ponto importante, isso é uma dúvida que muitas vezes os empreendedores têm, ou colegas de outras áreas do direito,
como se chama essa tríplice responsabilização na área ambiental, tratando-se das questões ambientais. Isto também foi trazido pela Constituição, ou seja, um mesmo fato, um mesmo ato, a supressão de uma vegetação, por exemplo, sem licença para tanto, uma autorização para a supressão de vegetação, ela pode gerar uma responsabilidade na esfera administrativa, outra na esfera civil e uma terceira na esfera criminal. Na administrativa vai ser uma multa, né, da repressão, pode ter apreensão também do material, embargo de obra ou atividade. Na esfera civil, que é consagrado no nosso direito através das ações civis públicas, é para recuperação do dano. Então você tem o pagamento da multa na esfera administrativa, a recuperação do dano, né, que se busca uma condenação para que se recupere, chegue ao status quo, né, por exemplo, se foi a supressão, para que se faça então um projeto de recuperação dessa área degradada através do plantio do mesmo tipo de vegetação. E ainda tem a terceira responsabilidade, que é a responsabilidade criminal. Ou seja, este ato gera também uma ação repressiva do Estado na esfera criminal, para que se tenha uma pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade. Importante que isso se aplique a tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Ou seja, a pessoa jurídica na matéria ambiental também pode ter uma condenação criminal. É óbvio que aí as penas não são as mesmas, né, aplicadas às pessoas físicas, mas tem lá uma série de penas que pode inclusive culminar com a despersonalização dessa pessoa jurídica, se ela tiver sido criada com esse intuito, né, de cometer então essa infração ambiental, este crime ambiental. Um outro ponto muito importante para o mercado especialmente é como as questões ambientais podem afetar os financiamentos, né, a captação de recursos para você conseguir então levar a fim e a cabo aquele seu empreendimento. São os chamados, as questões, né, socioambientais, que as instituições financeiras têm uma grande preocupação justamente por aquela responsabilização. Como a responsabilidade civil, aquela de recuperação, ela também independe de culpa e ela é solidária, ou seja, todo mundo que de alguma maneira participou para a ocorrência daquele dano ambiental acaba sendo condenado a repará-lo. As instituições financeiras, elas têm uma preocupação muito grande. Elas não aceitam simplesmente que quando você entrega uma licença ou uma autorização ambiental, eles vão atrás para entender daquele assunto. Ou se eles forem financiar, aqui em São Paulo é muito comum as áreas contaminadas, eles vão estudar aquela vizinhança para ver se eventualmente não vai ter alguma contaminação daquele solo, do subsolo, porque isso vai gerar também a necessidade de que a instituição financeira que financiou aquela atividade possa estar obrigada a atuar durante toda a reparação daquele dano. Então, esses assuntos são muito importantes e, como eu disse, no curso eles serão aprofundados, mas é importante ter essa noção, ainda que introdutória. Partindo, meus caros, para a questão do licenciamento ambiental, também algumas coisas básicas, mas são importantes a gente ter muito claro. Quando é necessário realizar o licenciamento ambiental? Uma pergunta muito clássica. E essa discussão toda que teve até com a Lei Geral do Licenciamento e as últimas decisões do Supremo deixam muito claro que toda atividade passível de causar degradação ambiental deve ser licenciada. Aquelas que podem causar uma significativa degradação ambiental têm que passar por um processo complexo, que é o EIA-RIMA, que precisa de dados primários, tem a realização de audiência pública, tem uma série de formalidades que tem que acontecer nesse processo, e essa questão de você ter que ir a campo e realmente coletar dados primários. Agora, empreendimentos menos impactantes, eles necessitam do chamado licenciamento simplificado, onde você pode, existindo dados secundários, utilizar esses dados secundários, ter formas mais dinâmicas de participação popular, com a disponibilização do estudo, por exemplo, realização de reuniões, chegando e culminando com o que já acontece em alguns estados e está previsto no projeto de lei 3729 de 2004, a chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é o licenciamento por adesão e compromisso, que é uma realidade, já como eu disse, em alguns estados, e que vem transformando o licenciamento ambiental brasileiro. Por quê? E aqui eu dou um exemplo do estado de Santa Catarina, que talvez seja o exemplo mais bem sucedido que a gente tem hoje. Santa Catarina é um conhecido exportador de aves, né, de carne, de aves de avicultura, especialmente frango. E nesse sentido, o Estado há muitos anos
conhece os impactos dessa atividade, assim como os produtores, as cooperativas, as grandes indústrias, conhecem os impactos da criação, enfim, da alimentação, do tratamento dos rejeitos e também do abate desses animais. Neste caso, o que fez o órgão ambiental catarinense? Listou 71 itens que devem ser atendidos por quem quer ter a sua licença ambiental para funcionar esse tipo de atividade. E você, então, como o próprio nome diz, é por adesão e compromisso. Você adere a esta modalidade de licença e, através da assinatura do empreendedor e de um técnico legalmente habilitado, nesse caso, na maioria das vezes, ali da avicultura, engenheiro agrônomo, você faz um termo de compromisso que vai cumprir todas aquelas 71 condicionantes. E o órgão ambiental, então, emite esta licença, acreditando, e isso é muito positivo, naquele documento técnico, com a RT assinada, né, por aquela pessoa então, que fez todo o estudo e já tem a convicção e está firmando um compromisso que isso vai acontecer no dia a dia, e concede a licença e depois faz a fiscalização por amostragem. Essa é uma questão, por exemplo, em Santa Catarina, só com a instituição da LAC, você diminuiu em 20% o trabalho que os técnicos tinham para emitir esse tipo de licença, esse licenciamento cartorário, como se chama no Brasil, de receber estudo, ter que fazer a vistoria, repito, por uma atividade muito conhecida. Ou seja, você liberou 1/5 do tempo dos servidores que trabalham com licenciamento ambiental para se dedicar justamente àquelas atividades que demandam uma maior análise, uma maior expertise dos técnicos, e assim eles, tendo mais tempo, conseguem analisar melhor e num tempo mais curto. Então, repetindo, toda atividade que puder causar degradação ambiental tem que ser licenciada, não todas por aí a rima, somente aquelas que possam causar significativo impacto ambiental, e, de uma forma mais moderna, várias atividades a gente espera que nos próximos anos passem a ser licenciadas através, então, desse licenciamento por adesão e compromisso, trazendo para o mercado imobiliário, também onde tem áreas conhecidas, um imóvel, seja para loteamento, seja para incorporação, um imóvel que você sabe que não tem contaminação, não tem supressão de vegetação, e os impactos são todos conhecidos, eu tenho certeza que em breve a gente vai ter também a LAC para o setor imobiliário como um todo. Sobre competência para licenciar, é um outro assunto que gera muitas vezes muita discussão, me parece uma discussão com devido respeito, não estou querendo diminuir a importância, mas quando você fala de licenciamento ambiental deveria ter um foco muito maior nas questões técnicas do que ficar discutindo questões sobre quem deve fazer, se é o órgão A, B ou C. Como é que funciona o SISNAMA, que é aquilo que eu falei, o Sistema Nacional de Meio Ambiente? Você tem o órgão federal, que é o IBAMA, você tem os órgãos estaduais, que aqui, por exemplo, no caso de São Paulo, a CETESB, no Rio, o INEA, em Santa Catarina, a antiga Fátima, hoje o instituto que foi lá criado, Paraná, o IAP, Rio Grande do Sul, a FEPAM, e você tem os órgãos municipais. Alguns resolvem criar também institutos ou fundações, e muitos acabam sendo a própria Secretaria do Meio Ambiente, que tem também essa função executiva de licenciar e fiscalizar. Então, no artigo 23 da Constituição, que fala da competência administrativa, voltando aqui para a Constituição, que deve ser sempre o nosso norte, foi dito que viria uma lei complementar e regulamentaria quem faria o quê. Esta lei complementar veio em 2011, a lei complementar 140, e o critério básico que foi definido é o local onde ocorre o empreendimento. Se ele ocorre entre 2 ou mais estados da nossa federação, ou entre um estado e um país vizinho, quem licencia é o IBAMA. Se ele ocorre em 2 ou mais municípios dentro do próprio estado, quem licencia é o órgão estadual. Se ele ocorre dentro do município, quem licencia é o município. Aí vem um problema, e aqui eu ouço muito, tem colegas que falam, eu sou municipalista, outros que eu sou antimunicipalista, eu sou constitucionalista. A Constituição deu essa competência para o município. Acontece que muitos municípios não exercem esta competência por não ter estrutura ou por uma decisão política não querer licenciar, então você volta esse licenciamento para o Estado. Por isso hoje, mais ou menos 90% dos licenciamentos acontecem através dos órgãos estaduais de meio ambiente. Então essa questão é muito importante, porque se você começar no órgão errado, no órgão incompetente, em algum momento você vai ter problema, vai atrasar o teu projeto, o teu empreendimento, e talvez inclusive ele seja embargado administrativa ou judicialmente.
As medidas compensatórias que eu disse antes, é justamente você pode usar sim os recursos naturais para geração de riqueza, de emprego, de renda, de empreendimentos. Quem diz isso novamente é a Constituição. Repito, o nosso Constituinte instituiu o nosso regime como capitalista, que é o regime da livre iniciativa. Então eu posso usar os recursos naturais de acordo com a lei. Dando um exemplo, a gente vai falar mais à frente de Mata Atlântica, eu posso suprimir a Mata Atlântica em hipóteses bem específicas. Quando a mata, né, você tem a Mata Atlântica primária, alguns dizem que nem existe mais no país, mas a secundária, ou seja, aquela que um dia foi cortada e ela se regenerou, e aí você tem os estágios, inicial, médio e avançado de regeneração. O médio e o avançado, por exemplo, em regra, só podem ser suprimidos para atividades de utilidade pública, empreendimentos de utilidade pública, portos, rodovias, ferrovias, aeroportos, enfim. Para a questão imobiliária, parcelamento de solo, você pode sempre suprimir um percentual da vegetação existente na sua propriedade. Aqui é uma outra questão, não vou me aprofundar nesse assunto, certamente no curso a gente cairá nisso. A lei da Mata Atlântica fixou que quando, né, lá no nos artigos 30 e 31, para parcelamento de solo, você pode suprimir 70% da vegetação quando ela for de estágio médio e 50% quando ela for de estágio avançado, fazendo as medidas compensatórias, plantando na equivalência de 1 para 1, suprimir 1 hectare, vai ter que plantar 1 hectare com caráter de perpetuidade para que a gente mantenha, né, o nível, o índice de cobertura florestal. Tem alguns estados, e aqui falando daí de competência legislativa, a gente tem a competência administrativa, que eu já disse, quem licencia e quem fiscaliza. Nós temos a competência jurisdicional, que é quem vai processar e julgar um processo, uma eventual ação civil pública ou uma ação criminal, se é a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, a chamada Justiça Comum. E nós temos a competência legislativa. Não me parece que um Estado possa fazer uma lei mais restritiva. O que eu quero dizer? Não entendo que se a lei da Mata Atlântica disse que você pode suprimir 50% de vegetação em estágio avançado, um Estado possa criar uma norma, ainda que seja uma lei. Não vou nem falar de norma infralegal, porque daí eu acho que não tem nem dúvida que a lei federal prevalece. Mas de norma infralegal, sendo mais restritivo. Por quê? Porque a Constituição diz que a competência da União é fazer norma geral. E se a União fixou, inclusive percentuais, caiu nessa minúcia, não cabe ao Estado ou ao município fazer esse tipo de norma, ou como tem nos municípios, no meu município não pode construir cemitério, no meu município não pode construir empreendimentos que geram emissões. Isso tem que ser estudado novamente, repito, à luz da Constituição. Sobre supressão de vegetação que eu falei tanto, né, muito se discute o momento que você pode fazer a supressão. A autorização para supressão, ainda que venha num documento separado ou venha na própria licença, deve vir junto, no mesmo momento que sai a licença de instalação. Então aquele famoso licenciamento trifásico, LP, licença prévia, LI, licença de instalação, LO, licença de operação, deve vir no momento que sai a LI. Quando aquele licenciamento, às vezes, sai uma LPI ou algum outro nome, sai junto, já vem a autorização para supressão de vegetação, já também trazendo as medidas compensatórias e como você deve fazer para poder, então, suprimir essa vegetação. O último item já comentei, o papel dos estados e municípios no CISNAMA. Cada ente federativo tem o papel de acordo com a sua atribuição constitucional ou as leis que acabaram regulamentando os artigos da Constituição. Bom, falado do licenciamento, vem a famosa pergunta, né? Muitos falam, Marcos, o que eu posso fazer para evitar problemas com o licenciamento do meu empreendimento? O que eu costumo chamar de fazer uma blindagem do licenciamento ambiental. É impossível você ter uma certeza total de que ninguém vai questionar o seu licenciamento ambiental. No Brasil, há, inclusive, um incentivo muito forte à judicialização. Na Constituição diz que, né, todo mundo pode se sentir prejudicado, pode levar essa questão ao judiciário. Todos podem levar tudo ao judiciário e o brasileiro levou isso a sério, tanto que nós somos 200 milhões de pessoas e temos 100 milhões de processos. A cada 2 pessoas nós temos um processo tramitando no Poder Judiciário. Agora, você tem que conhecer as questões que podem levar à judicialização e mais. Já que é impossível evitar a judicialização, o que o Poder Judiciário entende
que se ocorreu ou se não ocorreu, é passível de um impedimento daquela atividade, né, de um embargo judicial daquela atividade. Como você faz isso? Hoje é um protagonismo muito grande da questão jurídica / judicial nos licenciamentos ambientais. Eu faço sempre uma crítica quanto a isso, porque me parece que deveria ser algo muito mais técnico do que vem sendo, mas enfim, isso é uma constatação. A atuação do Ministério Público, é que eu não estou criticando, porque está dentro da questão institucional do Ministério Público, né, cuidar da coletividade, e talvez o meio ambiente seja o grande expoente dos direitos difusos e coletivo no caso, mas você tem que, não adianta, se o órgão ambiental não te exigiu tal estudo, que você sabe que o Ministério Público vai exigir, me parece que estrategicamente você deve gastar tempo, investir tempo no início do seu processo, fazer uma escolha adequada da alternativa locacional. Não tem problema você ir para uma área teoricamente complicada, que você vai ter a necessidade de participação dos intervenientes, ICMBio, FUNAI, IFAM, Fundação Palmares, eventualmente Centro Tamar, Secava, se for alguma coisa de cavernas. Não tem problema você ter APP, não tem... Agora, você tem que conhecer, inclusive para ver se o teu empreendimento cabe ali e da forma que ele cabe. Estava ontem ainda numa reunião e ouvia de novo muitas críticas ao licenciamento ambiental brasileiro, e eu corroboro, concordo com praticamente todas. Agora, também o setor produtivo, que é quem procura o Estado para licenciar, tem que entender que estudo ambiental mal feito, e tem aos montes, gera problema. Porque você vai precisar uma infinidade de complementações, vai gastar muito mais tempo dos servidores. Então é o que eu disse, você entendendo a questão técnica e a questão jurídica e antecipando todas essas questões no seu licenciamento ambiental, a tendência de ter problemas é muito menor. Então como eu chamo, essa blindagem, ela ocorre com conhecimento e com estudo. Você não pode ter aventureiros trabalhando nesse seu projeto. Muitas vezes, né, o empreendedor, pegando aqui um caso de incorporação, não se aventura com o calculista. Ele vai fazer uma estrutura adequada para o seu prédio, enfim, para a obra que ele for empreender. A mesma forma, você não deveria se arriscar né, com a questão ambiental. Pegar pessoas que tenham experiência da área técnica e da área jurídica, que consigam montar uma estratégia para que o seu processo caminhe com o menor sobressalto possível. E uma última questão, caminhe lado a lado com quem vai interagir com você. Não se faz alterações numa comunidade, num entorno, falando especialmente de obras estruturantes, que depois trazem o mercado imobiliário junto, você não faz um empreendimento desse sem conversar com a vizinhança. Então, por isso que a gente fala, né, o licenciamento socioambiental. Ter vizinho ruim é a pior coisa que existe, né? Tem até a brincadeira, o professor Silvio Capanema fala que quando os condomínios viram condemônios, né, quando você tem problemas de vizinhança. Você tem que antecipar todos esses problemas. Então, você tem que fazer o mapeamento dos stakeholders. O desconhecimento é algo muito ruim. Então, a sociedade envolvida ali, a vizinhança envolvida, tem que entender o que pode acontecer, o que vai acontecer, quais são as medidas mitigadoras e compensatórias que esse empreendimento vai levar e esse desenvolvimento sustentável, né, não, é o único desenvolvimento que pode ocorrer, levando em consideração a sustentabilidade daquele projeto. Então, além de tudo que eu já falei, você tem que estar caminhando ao lado da comunidade envolvida, especialmente quem está dentro da área diretamente afetada. Da área de influência direta. Além disso, com o Ministério Público. Hoje é bastante comum que o Ministério Público instaure inquéritos civis públicos para acompanhar o processo de licenciamento ambiental, especialmente das obras de significativo impacto ambiental, né, notadamente aquelas que são licenciadas através de EIA-RIMA. Vá conversar com o promotor ou com o procurador da República, exponha para ele o projeto, dê conhecimento, eventualmente ouça também o que ele entende do projeto e tente sempre caminhar junto com o Ministério Público para que quem não conversa fora de processo só vai conversar judicialmente. E aí eu repito, num poder judiciário com 100 milhões de processos, com um juiz tendo que julgar de guarda de filho, separação de casal, dissolução de empresa, há uma questão ambiental muito complexa, não vale a pena você ter esse risco. E para o próprio Ministério Público, eu dei aula há muitos anos na escola do Ministério Público, eu sempre dizia, uma ação civil pública e ambiental não serve a ninguém com o devido respeito. Você sabe como, quando e onde ela começa, não tem a menor ideia de como, quando e onde ela vai terminar.
muitas vezes, se o empreendimento já começou a ser realizado, você já fez supressão de vegetação, por exemplo, a paralisação não evita nenhum dano ambiental, e pelo contrário, a obra parada é um horror para todos os sentidos, também para o meio ambiente. E também, se não tem a liminar, aquele empreendimento vai acontecer. Então, me parece que uma ação civil pública proposta, muitas vezes foi um TAC que deixou de ser feito, né, um termo de ajustamento de conduta. Então, a cultura também tem que mudar, do empresário e do Ministério Público, de você compor mais. Licenciamento ambiental se faz a muitas mãos. Se faz com as mãos da equipe contratada, se faz com as mãos dos técnicos do órgão ambiental, se faz com as mãos dos técnicos do órgão de assessoramento do Ministério Público, se faz com a vizinhança, se faz com o promotor de justiça ou o procurador da República. Então é desse jeito. Não é necessariamente algo simples e fácil de fazer. Agora, quando não é bem organizado, quando não se tem uma estratégia, quando não se ataca ponto a ponto do que deve ser feito, aí a probabilidade de problema é muito grande. Então eu diria que essa blindagem se faz com muito conhecimento, com muito estudo, e envolvendo todos os stakeholders necessários para aquele processo. Outro ponto muito importante e que gera sempre muita preocupação, muitas dúvidas de quem atua na área, são os chamados espaços especialmente protegidos, onde notadamente a gente fala das APPs, que aí é o item 2 ali que fala justamente o que diz o Código Florestal. Então o Código Florestal o de 1965 previa lá no seu artigo 2º e o Código de 2012 prevê no seu artigo 4º, uma série de áreas que elas então são chamadas de preservação permanente, ou seja, elas em regra não podem ter nenhum tipo de intervenção. Eu disse em regra porque a própria lei que cria a proteção já dá as hipóteses em que você pode utilizar. São atividades de baixo impacto e, notadamente, atividades de utilidade pública e interesse social. Então, novamente, vamos pegar um exemplo de um porto. Você não faz um porto sem utilizar algum dos tipos de APP protegidos pelo Código Florestal. Então, quando este empreendimento é dotado de utilidade pública e é um rol taxativo de atividades que existe tanto no Código Florestal quanto, que é o tópico seguinte, na Lei da Mata Atlântica, quando está lá previsto, você pode empreender mediante, novamente, aquelas medidas mitigadoras e especialmente aqui no caso as compensatórias, que é compensar a vegetação que você então acabou suprimindo. Tem uma lógica para todas aquelas APPs criadas pelo Código Florestal. Pegando a mais clássica e talvez a mais discutida, que é a APP de curso da água. Ora, você tem um curso da água e aquele curso da água ele deve ser protegido. Então a vegetação que existe nas duas margens, ela tem que gozar de uma proteção muito importante. Por quê? Porque aquela vegetação serve para evitar a erosão do curso da água, ela mantida, ela evita que construções irregulares aconteçam e numa chuva acabem sendo desbarrancadas e daquelas tragédias que a gente vê. E também a APP de morro, quando você tem uma angulação que você não pode empreender, então não surgiu do nada. A vegetação de curso d'água tem a questão da filtragem também das águas, para não ter contaminação do curso d'água. O que não se discute é a importância, o que se discute, por exemplo, nessa de afastamento, é justamente porque aquela metragem. Me parece aqui que daí, como eu já disse antes, cabe à União fazer norma geral. Não me parece adequado que a lei geral, como é o Código Florestal, tenha descido a minúcia de estabelecer metragem de afastamento de cursos d'água. E aí tem um outro problema, essa metragem se aplica tanto para a área rural quanto para a área urbana. Eu dou um exemplo para vocês, o Rio Amazonas, por exemplo, pelo Código Florestal tem que ter um afastamento de 500 metros, e quem conhece Manaus sabe que, por óbvio, as cidades nasceram à beira dos rios, O homem, ele procura água, ele não foge da água. Então, nesses casos, e são inúmeros exemplos, Recife, você vai para Aracaju, você pega região do Vale, do Alto Vale, lá de Santa Catarina, e aí por diante aqui em São Paulo, a gente olhar Rio Pinheiros, Rio Tietê, que hoje são retificados, mas enfim, então, este tipo de proteção, ele tem uma explicação técnica. A metragem pode ser discutida, até porque quando ela surgiu, ela partia de 5 metros e não de 30. Foi uma alteração no final da década de 80, após uma enchente muito grande que aconteceu no estado de Santa Catarina, que houve essa alteração. Mas então o importante eu posso utilizar
nessas hipóteses previstas na lei. Utilidade pública, interesse social e baixo impacto, tanto código para APPs quanto para Mata Atlântica. Aí vem a questão ainda também das áreas contaminadas, né, que é um pavor de muita gente. Eu sempre digo também para quem nos procura, não tem problema você adquirir uma área contaminada e você empreender numa área contaminada, desde que você conheça. Então, voltando ao que eu disse antes, como evitar problema, eu preciso fazer uma viabilidade prévia do meu empreendimento. E o licenciamento ambiental também, ele serve, você tem que sempre mostrar a viabilidade econômica da tua atividade. Se daqui a pouco para fazer a despoluição de uma área contaminada custa mais do que o lucro que eu vou ter com aquele empreendimento, por óbvio eu não vou nem adquirir aquela área e não vou seguir adiante com esse projeto, porque ele não vai ter viabilidade econômica. Então, é o que eu venho dizendo, não há necessariamente um problema, o que há sim e não pode haver é desconhecimento. Vamos lá, mais um item importante, né? E na esfera judicial, o que está em discussão atualmente, e aqui eu não quero falar de casos específicos, eu não vou no caso a caso, existem centenas, milhares de ações civis públicas ambientais, de ações criminais ambientais, mas falando das ações que de uma forma geral impactam a coletividade. E aí eu separei aqui duas ações para a gente conversar um pouquinho com vocês, até porque nós estamos na Unicecov e o Secov aqui atua como amicus curiae, né, o amigo da corte nessas duas ações. A primeira diz respeito a uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução 303 de 2002, então, do CONAMA. Ora, esta resolução, ela criou uma nova APP. Então, além daquelas APPs que lá no Código Florestal de 65 estavam listadas no artigo 2º, ela veio e disse, olha, além daquelas, eu CONAMA, estou criando uma APP que é o seguinte, a linha de pré-amar máxima, que é a maré alta, né, a maré cheia do mar, a linha do Jundu, que é onde começa aquela vegetação nas dunas, a partir dali, você conta 300 metros. Aonde tiver vegetação de restinga, é APP. Primeiro ponto, não pode uma resolução do CONAMA que não tem força de lei, só tem força de lei o que é lei, criar uma restrição desse tipo. Então, no meu entendimento, essa resolução ela sempre foi ilegal, porque ela contrariava o princípio da legalidade e as APPs criadas pelo Código Florestal. Agora, o que aconteceu? Veio o Código Novo em 2012. E se o legislador quisesse que esses 300 metros a partir da pré-amar fossem APP, ele teria assim definido na lei, e não o fez. Ou seja, essa resolução ela já era contrária ao Código de 65 e ela não foi recepcionada pelo Código de 2012. Então eu entendo, como muita gente entende, que ela não deveria mais estar vigorando, se não fosse pela ilegalidade, pela não recepção, pelo Código Florestal de 2012, e cabe agora ao Conselho Nacional do Meio Ambiente revogar essa resolução. Já existem 5 manifestações jurídicas nesse sentido, dizendo que ela não deve mais vigorar, seja pela ilegalidade, seja pela não recepção, só que ainda falta ser votado no plenário do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública em face da CETESB, né, o órgão executivo de meio ambiente aqui do estado de São Paulo, para obrigar que a CETESB aplique, né, a resolução 303 do CONAMA, essa exigência dos 300 metros, para todo o licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Houve uma liminar nesse sentido, ela vigorou por muito tempo, diversos empreendimentos que tinham sido licenciados e precisavam fazer a supressão dessa restinga existente entre os 300 metros, aqui um parênteses, não é a restinga fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Essa, independente da localização, ela é APP pelo Código Florestal. Então, fecha o parênteses, essa restinga dotada dessa proteção especial através da resolução do CONAMA. Então, essa liminar vigorou por muito tempo, até que a sentença julgou improcedente a ação. Em tese, o problema estava resolvido, a CETESB poderia voltar a licenciar sem utilizar o disposto nessa resolução, porque o entendimento jurídico da CETESB é que ela não tem mais validade, mas daí o Ministério Público conseguiu um efeito suspensivo no tribunal e por isso hoje a CETESB continua obrigada a exigir esses 300 metros de afastamento. O Secov ingressou junto com a ELO, ambas as entidades ingressaram como amicus curiae.
ou seja, né, traduzindo do latim, o amigo da corte, que é uma figura que já existe há muitos anos no direito brasileiro, mas o Código de Processo Civil de 2015 deixou muito mais clara essa possibilidade de participação, exatamente o princípio de ação que influencia para uma grande quantidade de pessoas, de empresas e cidadãos, enfim, fala inclusive sobre a ocupação urbana de todos os municípios do litoral paulista e saindo da esfera aqui, né, do estado de São Paulo para todo o litoral brasileiro. Então a gente levou ao conhecimento do judiciário isso que eu disse para vocês, essa análise jurídica de que esta resolução não pode criar esse empreendimento. Ela ofende uma porção de coisas, inclusive, né, como eu já disse, o princípio da legalidade. Um segundo ponto para falar com os senhores é justamente o chamado tema 1010. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. O Código de Processo Civil de 2015, ele disse, olha, o sistema judiciário brasileiro, ele não vem andando bem, porque é uma infinidade de processos. Você consegue fazer quase todos os processos chegarem até Brasília, né, nos tribunais superiores, seja o Superior Tribunal de Justiça para as questões legais, seja o Supremo Tribunal Federal para as questões constitucionais. Na área ambiental você consegue demonstrar a questão constitucional nas ações, então consegue chegar, né, passar pelo primeiro grau, segundo grau, STJ e STF. E eles falaram assim, olha, demandas repetitivas, demandas que tratam sobre o mesmo assunto e começam a ter muitas decisões contraditórias. O Superior Tribunal de Justiça, que além, né, de cuidar da legalidade, ele tem uma função de uniformização de jurisprudência, ele vai afetar este tema, vai dizer do que se trata, vai pegar alguns processos que sejam exemplificativos da controvérsia, vai levar o julgamento, vai tirar de uma turma de 5 ministros e levar para uma sessão de 10 ministros, e num julgamento, então, já ampliado, com, né, vários ministros participando, repito, são 10 que compõem, então, essa sessão que faz esse julgamento, e vão tomar uma decisão que vai se replicar para todos os processos que tratam do mesmo assunto. Então, a decisão, ela é genial, porque você consegue, né, fazer com que os ministros se debrucem sobre um assunto que vem gerando controvérsia no Poder Judiciário, tome uma decisão e isso replica para todos os demais processos. O que foi afetado nesse chamado tema 1010? Qual é o afastamento que deve ter de curso da água em áreas urbanas consolidadas. Se são os 30 a 500 metros previstos no artigo 4º do Código Florestal, ou se são os 15 metros previstos no artigo 4º da Lei 6766, a Lei do Parcelamento de Solo. Esse assunto só está sendo discutido porque quando o Código Florestal de 2012 foi pensado, no artigo 4º, o parágrafo 8º dizia que teria um regulamento diferente para a área urbana, levando em consideração plano diretor, enfim, também estudos técnicos sobre o afastamento de curso d'água. Então o presidente da República vetou esse parágrafo 8º do artigo 4º. Com isso, as disposições que foram feitas pensando na área rural, né, florestal, tratando de florestas, também vieram para a área urbana, e aí é o que eu digo. É só você passar nas cidades e ver que a ocupação historicamente aconteceu próximo a cursos d'água, até porque o ser humano precisa de água para viver. Pois bem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendia que nesses casos se aplica a Lei de Parcelamento do Solo, os 15 metros. Diversos outros tribunais têm entendido que se aplica a 30, então o STJ vai finalmente se debruçar sobre essa matéria e decidir essa matéria. Mais uma vez, a CEBIC e a ELO do SECOV pediram ingresso nesta ação como amicus curiae, elaboramos um parecer jurídico demonstrando que existe sim o chamado conflito de normas e através da metodologia que existe, né, que a doutrina criou para resolver esse conflito de normas, ficou justamente definido essa questão de que você deve aplicar sim, neste caso, no nosso entendimento, a lei do parcelamento de solo. Só querendo alertar que existem hoje também 2 projetos de lei para regulamentar essa questão das APPs urbanas. Então a gente vai ter uma definição, acredito, talvez no próximo ano, seja vindo do Poder Judiciário, seja vindo das nossas casas legislativas, qual vai ser o tratamento da APP em área urbana. Se mantém os afastamentos existentes no Código Florestal, ou se aplica os 15 metros, ou se vier uma solução legislativa, até eventualmente alguma outra metragem. Independente do que for decidido,
essa insegurança jurídica ela é muito ruim para todos os envolvidos. Por isso é importante que a gente tenha exatamente uma definição. Foi essa também a atuação que tivemos lá no Código Florestal, em outras ações que tratam. É muito importante que as instituições, né, do nosso país ajudem o Poder Judiciário no julgamento de questões tão relevantes quanto essas que eu disse para vocês. Aqui estão os contatos, né, que podem entrar diretamente comigo para fazer perguntas. E falando em perguntas, chega justamente o momento de a gente responder aqui as perguntas que os nossos telespectadores aqui têm feito. Primeiro da Raquel Braz, ela traz a dúvida por que existem tantas decisões contraditórias, né, tratando das questões ambientais, o que poderia ser feito para se evitar isso. Existem decisões contraditórias pelo motivo que eu listei antes, Raquel. Você tem, além de tudo, a questão ambiental ela desperta muitas paixões, né? Então é uma coisa que eu digo muito, eu aprendi isso com o ministro do Supremo, ele disse que o Poder Judiciário não deve fazer justiça, o Poder Judiciário deve aplicar corretamente a lei. Então, quando eu digo do tema 1010 do STJ, esta definição, Raquel, vai diminuir o número de decisões contraditórias. Então, o legislador, né, ao fazer o Código de Processo Civil de 2015, pensou justamente nisso. A gente precisa, então, me parece, no primeiro momento, menos judicialização, aquilo que eu disse, não me parece que levar as questões para o Poder Judiciário resolve. Dou o exemplo da ação civil pública aqui de São Paulo para a desocupação da represa Billings. Quando em 1986 a ação foi proposta, calculava-se que tinha 300 famílias ocupando área irregular. Em 2006, quando a decisão voltou para ser cumprida, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, é uma ação civil pública que se mostrou inócua. Não adianta ter uma decisão que seja inexequível. Então, tentar uma composição maior e, quando for ao judiciário, que se tenha posicionamento dos tribunais superiores sobre o assunto e que esse posicionamento, então, também, por óbvio, ele seja seguido. Temos uma pergunta também aqui do Cássio, ele dá boa tarde a todos e pergunta como pode antecipar os problemas que acabam levando, por vezes, ao embargo de empreendimentos. Eu disse isso, né? Eu acho que essa blindagem, ela pode e deve ser feita, você antecipando todos os riscos inerentes ao teu processo. E aqui uma coisa que eu quero dizer assim muito a quem empreende, né? Que é, vamos dizer, o cliente do licenciamento ambiental. O empreendedor faz muita pesquisa de mercado para lançar no local correto, ele faz muita pesquisa arquitetônica para conseguir lançar com a moda, com a tendência, enfim, em um projeto que consiga atender a todos. Essa mesma atenção deve ser tomada com o início do processo de licenciamento ambiental e urbanístico. Você pode ter um projeto maravilhoso num local que vai vender muito bem, se não licenciar acaba tendo problema. Então, esse mesmo investimento de tempo, de dinheiro, de conhecimento que acontece na atividade fim, deve justamente ser levado também em consideração para a parte do licenciamento ambiental. Também tem uma pergunta aqui sobre o curso, né, que foi comentado durante o vídeo. O telespectador fala que ele não tem formação na área jurídica, se ele pode fazer o curso, ele vai entender as coisas que são tratadas. Excelente pergunta, porque dá para falar, o curso nasceu justamente... claro que quem trabalha em direito ambiental pode se inscrever, pode participar, vai ser muito bem-vindo, mas ele está sendo pensado muito para quem não tem uma atuação diária com o direito ambiental no seu dia a dia profissional. Ou seja, você que é advogado e trabalha com outra área, esse curso é pensando em você. Quando vem questões reflexas, questões ambientais, e você muitas vezes não sabe nem por onde começar, né, quando eu falei lá dos princípios e tudo mais. Então pensando sim, quem tem formação jurídica atua com outra área, mas é muito pensado também, respondendo a pergunta, para quem não tem formação jurídica, como eu até adiantei, quem tem formação técnica ou comercial que trabalha com esse assunto e precisa conhecer do direito ambiental, respondendo a pergunta anterior, né, foi a resposta, esse conhecimento, você precisa ter um conhecimento básico desse assunto, mas não tem disponibilidade de tempo ou financeira para fazer uma pós-graduação que vai acabar te consumindo aí 1 ano e meio, depois um trabalho final de conclusão de curso. Por isso nós pensamos de uma forma muito objetiva, com pessoas que trabalham no dia a dia com as questões ligadas à área ambiental, poderem fazer um curso que seja extremamente prático e com uma linguagem que seja acessível para quem tem e para quem não tem formação jurídica. Então, nessa questão de ser muito objetivo, a gente pensou 6 aulas, durante 3 semanas, terças e quintas à noite. Nós vamos ter a aula introdutória, vai justamente falar dos princípios, aquilo que eu dei uma pincelada hoje aqui.
vai ser conversado sobre esse assunto, como surgiram isso, como você deve lidar com essas questões. A segunda aula já é uma aula falando de licenciamento ambiental, trazendo exemplos práticos, e isso vai ser sempre, a gente sempre vai cuidar para ter exemplos práticos desses assuntos. Então vamos falar sobre toda a questão ambiental e discorrer um pouco mais sobre essa blindagem do licenciamento ambiental, como é possível você evitar o maior número de percalços possíveis. Teremos outra aula falando justamente da supressão de vegetação, como é que acontece, como é que eu posso utilizar, né, para suprimir, seja APP, seja a Mata Atlântica, como funciona isso, como é que são as medidas mitigadoras, compensatórias, como fazer isso dentro de um processo para autorização, para a supressão de vegetação. Nessa mesma aula trataremos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, o SNUC, os parques nacionais, estaduais, municipais, reservas extrativistas, as APAs, quais são as limitações, qual é o papel do órgão gestor dessa unidade de conservação, seja no licenciamento, seja na fiscalização das atividades, o que eu posso fazer dentro das unidades de conservação, nas suas zonas de amortecimento, quando não tem zona de amortecimento, enfim, questões que são recorrentes para quem trabalha com o direito ambiental. Nós teremos também uma aula falando da interface, essa aula é muito interessante, a interface da questão urbanística com a questão ambiental, como é que você consegue fazer esse licenciamento. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental diz agora que os licenciamentos municipais devem ter uma licença única. Então, como é que você consegue entender toda essa questão? Teremos uma aula também falando da questão processual, produção de provas no licenciamento ambiental ou nas questões ambientais como um todo, áreas contaminadas, e fecharemos com uma última aula, onde os assuntos tratados nessas 5 primeiras aulas serão enfrentados através de decisões do Poder Judiciário. Então, a gente vai trazer acórdãos de todos os tribunais, especialmente, né, os tribunais superiores, que tratam desse assunto. Então a gente teve aula sobre responsabilidade civil, administrativa e criminal, como é que especialmente o STJ entende esse assunto. A gente teve aula falando da participação dos intervenientes, né, no processo de licenciamento ambiental, como é que na prática acontece isso. Então essa é uma aula de fechamento. Os professores, como eu disse, atuam no dia a dia com isso. São 6 professores, o Marcel Teres, que é procurador do IBAMA, Marcelo Simões, que é procurador do IBAMA, foi procurador-chefe aqui em São Paulo, tem uma ampla experiência, professor de Direito Ambiental. O Rodrigo Moraes, também professor de cursos de especialização em Direito Ambiental, atua no seu dia a dia com isso. O Alexandre Valtric, que foi, além de advogado, foi procurador e presidente de órgão ambiental. Nós temos o Sotalden Farias, que é um dos maiores doutrinadores aí do assunto no nosso país, o Vinícius Custódio, que vai dar essa aula, dessa interface sobre o urbanístico ambiental, o mestrado dele nessa linha, e eu que vou dar aula do licenciamento, que também trabalha no dia a dia com isso. Então você pode ter certeza que o linguajar e os exemplos, eles serão de grande valia para quem tem formação jurídica e também para quem não tem formação jurídica. Porque já caminhando aqui para o nosso final, para entender que essa questão do direito ambiental não pode ser vista como um monstro, uma dificuldade ou algo sempre permeado por ideologia. A gente está passando um momento no nosso país onde as questões ambientais passaram a ser discutidas na mesa do café da manhã das famílias. Então se fala muito do meio ambiente urbano, se falou agora da preocupação com a Amazônia, o Brasil fica no Acordo de Paris, não fica, se a preocupação com a Amazônia tudo isso é bom para a gente poder fazer um estudo, e eu costumo chamar do direito ambiental equilibrado, né? A Constituição fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que a gente precisa é estudar um direito ambiental equilibrado. Nós temos regras, e essas regras devem ser aplicáveis a todos aqueles que vão atuar com esse assunto. Quem quer empreender, quem precisa licenciar, e os órgãos de fiscalização e controle. A vinda da lei geral é muito importante, por exemplo, para ter uma uniformização. Não é justo com nenhum desses envolvidos se alguém possa escolher uma entre as 70 mil normas e dizer, eu quero que essa acabe valendo, ou quero que a outra acabe valendo. A gente precisa realmente ter esse direito estudado com seriedade, como ciência que é, e não com paixão. Eu ouço muitas vezes pessoas dizendo, eu sou contra tal empreendimento, ou eu sou a favor de tal empreendimento. Recentemente, num evento, eu fui instado a me manifestar sobre isso e respondi muito claramente que ninguém precisa se preocupar.
porque através do licenciamento ambiental só é possível empreender respeitando a lei. Então, quem vai dizer se o empreendimento sai ou não é o servidor do órgão ambiental, não é o presidente do órgão ambiental, não é o diretor de licenciamento do órgão que trata das questões ambientais. É a legislação. Por isso a importância de se estudar com seriedade, de conhecer e de antecipar os riscos. A gente fica à disposição para responder as perguntas, como eu já disse, pelos outros canais, e acompanhem sempre aqui os webinars que a nossa Unicecov faz, porque os temas são muito interessantes e eles ajudam a ter um mercado que consiga desenvolver com sustentabilidade. Uma boa tarde a todos e até a próxima.